Então, boa noite, meus amigos. Que Jesus possa estar presente conosco esta noite, abençoando a cada coração que está presente. Pedimos a Ele que supra as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Ele que conhece os nossos corações, sabe daquelas dificuldades que cada um traz, que Ele possa, através dos seus mensageiros da espiritualidade, oferecer a cada um aquela lição que necessita, para que possam sair daqui mais consolados e amparados. O tema que eu gostaria de refletir aqui essa noite é sobre uma das bem-aventuranças que Jesus, no Sermão da Montanha, nos ofereceu. A terceira delas, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ao tratar dessa bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec une essa bem-aventurança com a quinta ou a sexta que diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí o capítulo se chama bem-aventurados os mansos e pacíficos. Que a mansuetude e o pacifismo, o ato de ser pacífico, são virtudes similares. Por isso que Allan Kardec trabalha elas juntamente. E por que será que Jesus proclamou, naquela época em que ele veio até nós, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade, o estado de felicidade daqueles que são mansos, e não dos que são agressivos, dos que são poderosos, dos que conseguem as coisas por meio da força? Porque naquela época, como hoje, o que predomina no mundo é o triunfo pela força. Se nós observarmos as nossas instituições, por exemplo, todas elas operam por meio da força. O Estado atua por meio da força. As leis são aplicadas forçosamente. O Poder Judiciário, ao resolver os conflitos, impõe as soluções. Ou seja, tudo que nós conhecemos em instituições públicas é um ato de força. Não te convencem ou te convertem à verdade. Eles impõem aquilo que eles estão trazendo. Só que isso também está em nós, na nossa vida diária. Nas nossas relações na família ou no trabalho, nós costumamos resolver as coisas a partir da força. Então é aquele que está na posição maior de autoridade quem dá a palavra e ninguém discute. Às vezes o chefe da família, até autoritário, no lar, cuja palavra é inapelável. Ele não se esforça por convencer ou dialogar com aqueles que estão ali. Ele já decide. É força. Ele não precisa agir com violência para que aquilo se aplique. Basta a imposição dele e a rejeição dele ao diálogo. Isso já é um ato de força. Não é mansuetude. Isso está em todos os lugares. De forma que nosso espírito, depois de tantas e tantas vidas, conseguindo as coisas por meio da força, ele se habituou, se fascinou com a violência. Então a violência é uma característica comum hoje na Terra, está em todos nós. Não necessariamente a violência física, que é um extremo, mas podemos encontrar a violência na rispidez da voz, no tom que se utiliza, na forma como olhamos para as pessoas ou os gestos que utilizamos na comunicação. A forma como decidimos agir, Às vezes temos tomado decisões que envolvem outras pessoas e não as consultamos. Isso tudo são atos de violência, porque interferem na liberdade do outro. Porque ele tem a mesma liberdade moral que eu. Cada um perante Deus tem a mesma liberdade moral. Por isso que uma das características centrais da pregação e da ação do Cristo era respeitar a liberdade. Ele nunca exigiu que ninguém se convertesse às suas lições. Ele sempre apresentava a Boa Nova como um caminho a ser seguido. E diziam: venham a mim. No sentido de que vocês podem vir, mas se não quiserem, não precisam vir. A Boa Nova, então, deve ser vivida a partir da liberdade de quem escolhe. E os espíritos puros também atuam sempre assim. Então, às vezes, quando a gente tem alguns problemas e a gente roga a espiritualidade que nos socorra. Só que às vezes a gente apresenta já a solução na prece, em geral as nossas soluções envolvem violência.
Então você quer que o mal seja arrancado, que aquela pessoa se converta à base da força. E os espíritos que nos dirigem, eles não vão agir com violência. Então toda a nossa prece que envolva isso, ela não será atendida. Porque eles vão aguardar que cada coração decida pelo bem. Se ainda não decidiram, é o processo de aprendizado deles. Mas então, como fazer da nossa parte hoje para rejeitar em nós a violência, para eliminar a violência como uma forma de resolver as coisas? O primeiro elemento é perceber como nós gostamos da violência, como forma de solução. Rapidamente, vamos esperar passar. Em qualquer problema que se apresente para nós, a primeira coisa que nós imaginamos, às vezes até habituados a certo diálogo, a gente tenta, mas quando a nossa vontade não é atendida pela realidade, ou seja, quando as pessoas não gostam da nossa solução, ou quando a vida não admite o que a gente quer, a gente parte para a violência. Em geral, os atos de violência vêm de um ego ferido, de um orgulho, ou seja, aquele que se acha tão superior para dar os destinos da realidade. E a realidade diz não, e aí ele age com violência. Então, as soluções violentas, elas são também soluções. Elas resolvem algo. Então, podemos imaginar, por exemplo, a educação dos filhos. Hoje eu não sei se é assim, mas na minha época, um pouco antes, ainda se utilizava o mecanismo, né, daquela lição assim, mais física, né, para dirigir melhor os corações. A cinta, né, a famosa cinta, resolvia muito bem, temporariamente, né? E na base do medo, não da base do amor. Então, às vezes a gente tinha um misto de medo e de amor aos nossos pais por utilizarem desses mecanismos. E se a gente for um pouco mais atrás no passado, muitos de vocês foram criados assim também. Então você dizia, olha filho, você tem que fazer dessa forma. Aí ele reiteradamente fazia o contrário. Aí você o que utilizava? O castigo físico. O castigo físico, ele parava, a pessoa parou de fazer daquele jeito, na sua frente, né? Porque pelas costas, se ele não se converteu, ele vai seguir do jeito que ele acha certo. Porque a gente tende a agir conforme as nossas convicções. Então a violência, ela resolve só aparentemente os problemas. E ela gera um segundo problema. Lembram quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, depois da última ceia, ele reúne-se com seus discípulos em prece, e é recebido, ou chegam até ele, os enviados do Sinédrio, né? Os soldados, os soldados romanos e os agentes do judaísmo da época para o prenderem. E um desses soldados, que se apresenta já para prender Jesus, ele recebe uma reação violenta de Simão Pedro, ou o outro apóstolo que chamava Simão. A gente não sabe qual deles agiu dessa forma, porque os dois chamavam Simão, não sabe qual deles. Um dos Simãos, o que fez? Tomou a espada e cortou, fez uma ferida na orelha do soldado. O soldado chamado Malcom, deram até nome para ele. E aí Jesus rapidamente cura o soldado. Então ele repara a ferida e diz a Simão, Simão, embainha tua espada, porque aquele que toma da espada, utiliza a espada, pela espada perecerá. Então, um mecanismo de duas vias. Se eu utilizo a violência será utilizada contra mim. Daí surgiu o dito popular, ou o conhecimento popular, de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é muito verdade, isso na verdade é uma lei de Deus, é um dos mecanismos da justiça divina. Quando nós agimos de determinada forma, contrária às leis de Deus, essa forma como agimos será utilizada conosco também. Seja hoje, seja daqui a algum tempo ou em outra vida. Por isso que Jesus disse, se você utilizar da espada para resolver uma solução, você terá que cair por ela, quando o outro resolver fazer o mesmo no futuro. Então a violência gera esse problema.
quando a gente utiliza ela para resolver os nossos problemas, a gente cria uma dívida no nosso próprio coração, uma dívida moral, perante a consciência. E o nosso espírito vai sentir a necessidade de passar por uma situação de ofensa similar. Então, podem observar, pessoas muito irritadiças, muito agressivas, tendem a morrer assassinados ou de mortes agressivas. Ou às vezes passam por doenças muito graves, muito agressivas contra eles mesmos. Porque eles causam aquilo na vida deles. É a justiça divina nos retificando. Então, nós gostamos da violência porque resolve rápido, mas ela não resolve muito, por muito tempo, resolve mal e ainda cria uma dívida para nós. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Então, o manso é o brando, é o calmo, ele é pacífico, ele não utiliza de agressividade em tempo algum. Mas será que o manso consegue resolver problemas? Às vezes a gente fica com essa dúvida, porque Jesus está recomendando, tudo bem. Mas será que quando ele for enfrentado pelas dificuldades da vida, ele vai conseguir passar por elas? E aí a gente tem que entender então o que é a mansuetude. A mansuetude tem duas características. A primeira delas, que eu falei aqui, é a rejeição da violência. O manso, o que construiu a mansidão, a mansuetude dentro de si, ele rejeita a violência, ele não a utiliza. Então aquilo já está fora do coração dele. Só que ele tem uma segunda característica, ele é humilde ou resignado perante a vontade de Deus. Então, ou seja, ele não adota a violência, mas ao mesmo tempo traz em si uma fé na vontade soberana do Criador, que sabiamente e amorosamente dirige a vida de todos nós e corrige todas as nossas imperfeições. Isso é real, só que a gente ainda não assimilou essa lei, mas é uma realidade. Deus, sendo todo-poderoso, Ele dirige a nossa vida. As coisas que nos acontecem com a permissão dEle. E as que não acontecem porque Ele não permitiu. Isso está atuando, mesmo que a gente não veja. Então, o manso entendeu isso. Aí como é que ele resolve os problemas, então? Diante da dificuldade, ele vai primeiro, uma das primeiras características do manso, ele é paciente. Porque uma das características do violento é que ele não tem paciência, né? A violência é um ato de perda da razão, de explosão. Então, acabou a paciência, a tolerância, acabou tudo, ele já vai para as vias físicas. O manso não, ele tem paciência. Quer dizer que ele espera, mas ele não espera sentado. Porque ele sabe também que cada espírito, cada ser tem uma responsabilidade na vida de agir uma tarefa. Então, se Deus nos confere a inteligência ou determinados recursos para resolver problemas, se a gente não os utilizar para resolver os problemas, a gente está faltando com a nossa responsabilidade. Porque como que Deus resolve os problemas? Ele dá as condições para alguém resolver. Porque ele não interfere diretamente na vida material como nós gostaríamos. Né? Ele age através de espíritos. Então é alguém que é pacífico, que pacifica outro coração. Alguém que tem uma instrução, algum conhecimento em determinada área, que esclarece outra pessoa na qual faltava aquele conhecimento. É a providência agindo. Então, no caso do manso, ele vai ver nele, será que eu tenho algum recurso para agir com paz, para resolver essa situação? Se ele não tiver nenhum recurso, ele vai esperar e confiar que Deus vai prover. Então ele aguarda, ele tolera. Então ele vê o problema e fala, tudo bem, mas eu ainda não tenho como resolver. E eu não posso utilizar da violência, porque isso eu já não aceito mais. Então vamos aguardar. Agora, se ele tiver algum recurso para resolver esse problema, aí ele utiliza. Só que como que ele vai utilizar? Sem violência. Então como é que é isso? Por exemplo, tem um caso muito bonito que aconteceu com Gandhi. Gandhi, para aqueles que não sabem, foi um grande espírito, né, que encarnou na Índia, ainda no tempo em que a Índia era colônia britânica. E ele, de origem muito pobre, ele cria todo um movimento que possibilitou a independência da Índia. Só que uma das características do movimento de Gandhi era a desobediência civil. O que é isso? Você não cumpre a regra, mas você não descumpre com violência.
Então, se fala, você faz, você não faz. Se te agredirem, você não reage. Então, às vezes tem fotos e vídeos, não sei, mas fotos e relatos clássicos de pessoas que eram agredidas em praça pública e não faziam nada. Desobediência civil. Era pacifismo. E com isso ele conseguiu a independência da Índia. Então, veja o poder da paz. E aí, certa vez, aconteceu com Gandhi da seguinte forma. Ele estava percorrendo as ruas da cidade onde ele morava e ele se encontra com um soldado britânico, né, da polícia britânica. E aí, esse soldado já o conhecia, já sabia que ele era um líder, né, do povo, um inimigo, né, do poder britânico. E aí ele encontra com Gandhi e lhe agride, lhe dá um murro, sem mais nem menos. Então, Gandhi, para aqueles que não viram a foto, ele é 1,30 e poucos. Bem pequenininho, miudinho, e ele recebe um murro de um soldado todo truculento, cai ao chão, aí ele se levanta, se ajeita e não reage. Diante da não reação, o violento fica mais bravo ainda, né? Porque ele não encontrou efeito a ação dele. Aí o soldado foi e deu-lhe outro murro. Ele cai novamente no chão, novamente se levanta, não reage. Aí o soldado diz assim para ele: quem é que te ensinou a ser um covarde? Nessa hora, muitos de nós, se não reagiu antes, agora feriu, né? Feriu a minha personalidade, agora eu vou reagir, me chamam de covarde. E olha a resposta de Gandhi, ele disse assim: quem é que te ensinou a ser covarde? Gandhi apontou para o crucifixo que o soldado trazia e disse: foi esse que está pregado na cruz que você traz ao peito. Então veja, Gandhi era hindu, ele não era cristão, mas ele conhecia o Cristo e ele conhecia as lições do mestre. Então ele disse para um cristão: olha, quem me ensinou a agir desse jeito foi o seu mestre, da onde surgiu a tua religião. Só que ele disse com um poder e uma mansuetude, uma calma tão grande, tão poderosa, que o soldado começou a chorar. Então, quem é que saiu vitorioso desse conflito? Está claramente quem foi. Por quê? Porque ele utilizou da paz. Ele utilizou da verdade. E tocou pelo sentimento o coração desse soldado. E aí você fala, mas eu não consigo fazer assim como o Gandhi. Se alguém der um murro, espera lá que você vai ver o que vai acontecer. Mas, na verdade, esse é só um exemplo para que a gente tenha um pouco de fé na paz. Porque, às vezes, falta fé na paz. Às vezes a gente gosta, acha muito bonito, mas não usa, porque acha que não funciona. Aqui está dizendo, tem efeitos milagrosos. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Essa é a bem-aventurança. E é interessante Jesus dizer, herdarão a terra. O que será que quer dizer isso, né? Uma promessa para os mansos. Então, se for manso, você vai ser feliz. Bem-aventurado significa feliz. E além disso, ainda vai herdar a terra. O que significa isso? Nós, pelo Espiritismo, fomos instruídos, né, de que há ciclos evolutivos e que em certa fase da evolução da Terra, ela se tornará um mundo feliz, um mundo de paz. E nesse mundo não tem lugar os violentos. Os mansos, então, continuarão na Terra redimida. Os violentos, que não conseguiram abandonar ainda esse hábito, terão que ser deslocados para outra escola no universo, outro planeta, para eles perceberem que a violência não é muito bom. Então, herdarão a terra. E ele diz assim também, quando fala dos pacíficos, serão chamados filhos de Deus. E filhos de Deus, naquela época para Jesus, era algo muito forte, né? Às vezes Jesus se intitulava de filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. E aí os judeus já achavam aquilo uma blasfêmia. Como é que ele diz que ele é filho do Criador, do Altíssimo? Então, ser filho de Deus é o quê? É você trazer em si as características do seu Criador. É você trazer as virtudes que são do Criador. E você vê um filho de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Francisco Cândido Xavier, com tudo que a marcou, aquela entrega total a Jesus, ao Evangelho, verdadeiramente podemos chamá-lo de filho de Deus. Porque ele trazia nele algo que não é dele, é do Criador, mas ele conseguiu refletir. Ele conseguiu refletir nele.
Então, isso é útil para nós para refletirmos sobre como temos agido na nossa vida. Porque, acreditem, não é fácil abandonar a violência, porque a gente está acostumado com ela há muito tempo. Então, o convite que eu faço a vocês é de refletirem como ela tem sido prejudicial na vida de vocês. Então, próxima vez, por exemplo, que tiver um conflito familiar, observe. Se algum dos familiares optar pela violência, observe como vai ficar ruim depois. Como não vai resolver nada. Ou no trabalho, quando alguém utilizar da violência contra você, e se você não conseguir fazer o mesmo e utilizar também, olha para você depois, veja se você está em paz. Isso é uma forma da gente perceber que violência não faz bem para ninguém. E principalmente para o violento. Porque o manso, aí outra característica dele, ele é isento dos malefícios da violência. O que quer dizer isso? Isso é um pouco incrível no sentido de difícil de acreditar, porque às vezes a gente olha só para o corpo, né? Então, Gandhi, por exemplo, pode-se dizer que ele foi isento dos malefícios da violência? O corpo dele não, né? Ele foi agredido 2 vezes. Mas será que o espírito dele foi ferido pela violência daquele soldado? É aí que entra a questão. Ninguém tem o poder de nos ferir, a não ser que eu dê esse poder àquela pessoa. Porque o meu espírito, o espírito mesmo, ele é inviolável. Ele é uma força que só chega coisas ao meu espírito se eu permitir. Então, às vezes a gente escuta assim, aquela pessoa me irrita, ou aquela outra me tira do sério. Nossa, aquela ali me enlouquece. Qual que é a característica dessas falas? É sempre o outro que faz algo comigo, né? Então, se eu não te passar perto daquela pessoa, não me irritarei, não me enlouquecerei, não perderei a razão. Agora, se ela aparecer, aí você vai ver. A pessoa que ainda fala isso, e nós falamos muito isso. Sempre quando aparece um problema, a gente já está procurando no outro a causa. O que acontece? A gente não consegue perceber que nós só irritamos porque nós permitimos. Porque se alguém tivesse poder verdadeiro de irritar alguém, teriam conseguido irritar ao Cristo. Porque o Espírito do Cristo não é diferente do meu, tem a mesma origem. Se existe um poder capaz de interferir num espírito a ponto de irritá-lo, teria acontecido com Jesus, teria acontecido com seus seguidores. Mas por que não aconteceu? Porque não existe esse poder. Deus marcou o espírito com a inviolabilidade. Só entra ali o que você permitir. Então, eu me irrito com essa pessoa. Eu me enlouqueço com essa pessoa. Então, é um problema que está em mim, não está naquela pessoa, está em mim. Tanto que se eu mudar e a pessoa não mudar, talvez eu não me irrite mais com ela. E aí, percebendo isso, a gente encontra um ponto-chave que a doutrina espírita explica e ajuda na nossa vida moral e na construção da nossa felicidade. Que é exatamente, não há nenhuma causa fora de mim que interfira na minha vida. Então, as dificuldades que eu vivo têm causa no meu espírito. As provações que eu passo têm causa em mim. Se eu fui ofendido, a causa está em mim. Se eu sou infeliz, a causa é em mim. Se eu sou feliz, também a causa é em mim. É o Espírito que cria a vida dele próprio. Então, através da forma como ele pensa, como ele sente, como ele age, ele cria a própria vida. Não é o outro. O outro cria a vida dele e eu crio a minha. E aí, eu serei responsável por qual vida? A do outro ou a minha? Será naturalmente a minha. O outro será responsável pela dele. Então, quando nós formos levados ao tribunal da consciência, vão nos questionar, no sentido assim de seremos interpelados por nós mesmos, pela nossa consciência, só daquilo que fizemos conosco, não do que nos fizeram. E aí você fala, mas aí então deu ruim, né? Porque eu achei que pela minha vida toda era só me faziam mal, é o outro, mas eu sou assim por causa do fulano, e a minha vida é assim porque meu pai fez isso, e por aí vai. Aí você chega no mundo espiritual e fala, não, aqui na verdade você viveu assim em razão dessa situação que você fez, você tem esse sofrimento em razão dessa imperfeição que está em você. Aí cai a cara.
né? Então, o Espiritismo está nos alertando para evitar novamente esse sofrimento do outro lado da vida. E aí nós, a partir disso, adquirimos um poder que é o poder de nos regenerar, de nos modificar. E através disso nós chegamos na felicidade. Joana de Ângeles, em uma das suas 4 orientações para a vida feliz, ela diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço. Se existe algum mal que me fragiliza, que me afeta, não é o que me faz, não é o fulano fez, é o que eu fiz ao fulano. Porque como nós vimos na fala de Jesus, da forma como eu agir para o outro, a vida vai agir assim comigo. Então, se eu faço mal ao outro, eu estou insultando apenas uma pessoa, eu mesmo. Porque eu terei que receber a consequência do meu ato. Quando a gente percebe essas nuances que a revelação espírita traz, e o Evangelho de Jesus já trazia também, fica mais fácil de entender a mansuetude. Porque você fala, não, então é dos maiores benefícios. É melhor para mim ser calmo, ser paciente, ser resignado com a vida, mas também ser ativo naquilo que posso fazer, do que resolver tudo com a violência, do que querer que o outro tenha a minha vontade, as minhas preferências. E aí tem um capítulo, uma característica do manso específica que eu gostaria de ressaltar hoje para vocês, que essa é a mais comum que nós utilizamos todos os dias, que é o ato da fala. Um testemunho pessoal meu, né? Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo depois que eu reencontrei com o Evangelho de Jesus, com o Espiritismo, eu comecei a perceber, isso eu percebi depois, né? Mas eu comecei a perceber que o meu modo de falar com as pessoas mudou. Eu comecei a falar com mais calma, o tom de voz mudou. Pessoas difíceis que apareciam, parece que uma força nos mobilizava para ampliar ainda mais a paciência. Até um tom de voz com uma afetividade até exagerada que julgaríamos. E eu falei, nossa, mas de onde veio isso? Aí depois eu percebi que é o que nós recebemos de Jesus. Porque todo o evangelho dele está fundado no quê? Na lição do amor. O amor ao próximo. Exatamente como ele nos amou. E uma das características centrais do amor, como força que está na alma, é a forma como ele se manifesta. Então os Espíritos falam, como está escrito aqui atrás, fora da caridade não há salvação. Caridade é o quê? É o amor em ação. É o amor agindo. Por que fora disso não tem salvação? Porque é da personalidade do Criador o amor. Tudo que é contrário ao amor é contra Deus. Se você optar por um caminho contrário do teu Criador, você estará perdido por enquanto, até você mudar de ideia. Então, é só o amor que salva a si mesmo, que reconcilia o nosso espírito. E aí, então, mas o que é o amor? Né? Eu falo, mas o que caracteriza alguém que ama? Alguém que ama é aquela que chama todo mundo de meu anjo, né? meu querido. Eu te amo. Será que é esse que ama? Né? Se fosse assim, estaríamos bem. Tem muitas pessoas assim. Mas o amor mesmo que Jesus ensina, as exteriorizações dele são muito sutis, muito suave. Ele não chama atenção, porque uma das características dele é a humildade. Então, aquela coisa assim muito espalhafatosa pode até ser um ensaio, né? Uma tentativa, mas ainda está aivada de um orgulho, de uma vaidade, que ainda é amor só para si mesmo. Quando é contrariado, aí já sumiu o anjinho, meu querido, né? Mudou o tom. Então, o ato da fala, os Espíritos vão dizer, é uma forma, ele deve se caracterizar por duas coisas, está no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Afabilidade e doçura. Afabilidade e doçura, então, é a forma como nós falamos que evidencia o amor que trazemos no coração. Caridade, ou a benevolência. Afável e doce, afável é aquela pessoa que não fere com a voz.
Não é tanto nem o conteúdo do que ela fala, mas é como ela veicula, que sentimentos ela coloca na sua fala. Porque se ela falar com falsidade, mesmo trazendo uma aparência boa, vai se perceber. Porque falsidade, não é possível ser falso. Você precisa dar muito truque, não passa. Porque se o seu sentimento não está de acordo com o que você está falando, vão perceber. Pode ser que não agora, mas vão perceber. E aí o que recomendo? Façam com que o seu ato de falar seja afável, seja doce. E aí não é muito difícil viver isso, mas precisa de um certo esforço. Porque precisamos primeiro começar a perceber qual é a característica do nosso tom de voz. E ele varia com pessoas. Então tem determinadas pessoas que têm um tom de voz, sobretudo relações mais próximas. É curioso, até em geral, com pessoas da família, a gente costuma ser mais duro, mais severo na voz, do que com pessoas que não são da família, né? No trabalho, no trânsito, no trânsito já não tanto, mas fora da casa, né? E aí qual que é o verdadeiro? Será que é o que eu uso lá no meu local de trabalho, com os clientes, com o meu chefe, aquela doçura, né? Ou aquele que eu uso com a minha esposa, com o meu filho, né? Naturalmente é no lar, onde nós revelamos quem somos mesmo. Porque você pode passar o verniz na fala. É possível passar o verniz da afabilidade, da doçura. Né? Uns que têm esse bem passado são vendedores, os vendedores. Eles, corretores, né? Tem um aqui, né? Mas com toda a respeito que devemos, não é tanto o caso dele. Mas tem alguns outros que, né? Quando você observa eles assim no ato da venda, você fala, Senhor Jesus, que pessoa mais amorável, né? Se assim fosse, estaríamos muito bem. Mas ali tem um interesse. Não tem problema ter o interesse, mas o que Jesus quer é que não tenha. E que o seu interesse seja o único, exclusivo de servir à vontade do Criador e atender às leis dele. E a lei dele é o amor. Desinteressado. Então eu sou afável e doce com todos. Se eu conseguir ser com todos, é porque eu consegui ser mesmo. Se aparecer um com quem eu não consigo, ou diante de uma situação que eu ainda não consigo, é porque eu preciso ainda ampliar um pouco as minhas reservas de benevolência e de amor. Então é um convite, né, para nós olharmos para isso, porque é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, porque irritação, cólera, às vezes é uma coisa mais difícil, porque ela quando ela vem, você já é um auê, uma coisa difícil de controlar. Agora, o tom de voz é uma coisa que nós podemos observar o tempo inteiro, porque a gente está sempre falando. E a gente começa a perceber no outro as reações da nossa fala. Quando a gente fala com dureza, ou quando surge um conflito, percebe-se claramente pela fala. A fala começa a ficar mais dura, ela começa a transferir responsabilidade, ela fala assim, não, mas eu fiz isso porque você disse. Aí o outro diz, não, mas eu fiz porque você disse. Aí começa aquela picuinha de valores, de ideias, e aí você vê que desgringolou ali. A orientação é o contrário. Então, um exemplo que a gente tem, eu não sei se vocês já viram, é os programas que Chico Xavier fez na TV Tupi, em Pinga Fogo. Eu não sei se muitos ainda estavam encarnados na década de 70, foi em 1972, salvo engano, um programa em julho e um programa em dezembro, foi em 2 programas. Hoje estão todos no YouTube, quem quiser assistir. E aí, depois, mais pra frente, né, atualmente, fizeram um documentário com os repórteres que participaram daquelas entrevistas. Perguntaram para ele como é que foi a experiência, a preparação, aquela coisa toda. E aí eles disseram assim, olha, porque os repórteres não eram espíritas. Acho que tinha um mais simpático ao espiritismo, mas outros não eram. Eles estavam ali para confrontar mesmo. O que eles disseram? Olha, eu me preparei e eu vi esse negócio de espiritismo, não achei que era procedente, eu fui lá para desmascarar ele mesmo. Eu fui preparado para falar que ele era uma fraude. E o outro, não, mas eu também e tal, e coisa, foi. Então, a maioria deles, não todos, a maioria deles se preparou como uma entrevista mesmo, que era um programa político, né? Se entrevistava políticos. Então, você precisava desse tipo de comportamento. E quiseram agir assim com o Chico. Ninguém conseguiu.
disseram depois. Ninguém conseguiu. Por quê? Aí vocês precisam ver a entrevista para observarem. A forma como Francisco Cândido Xavier entrou, a primeira fala que ele deu, a forma como ele respondia, como ele se dirigia às pessoas, ele dirigia-se a todas pelo nome completo, com o título da pessoa, porque tinha alguns titulados, ele falava com todo respeito, sem bajulação, ao apresentador. Então, ele veiculou ali em volta dele o quê? O amor que ele trazia no coração. Era uma coisa que ele já tinha aprendido com Jesus, arduamente. Então, ele exteriorizou isso através do quê? Da fala. E, naturalmente, do pensamento, né, que ele emitia e envolveu a todos. E aí o programa que era para durar 1 hora, durou 3, porque não quiseram acabar, o negócio era tão legal que não quiseram. O programa de dezembro chegou a durar 5 horas, com os intervalos, e foram até madrugada dentro. E aí, nos estúdios, né, os estúdios da TV Tupi em São Paulo, teve uma aglomeração tão grande de pessoas que não coube nos lugares, e depois em volta ficaram lá e tiveram que pôr telas para o pessoal ver. E aí quando terminou, a altas horas da noite, Chico estava muito receoso, porque ele não gostava de exposição pública, mas depois que terminou, ele ainda saiu cumprimentando as pessoas. Naturalmente não conseguiu cumprimentar muita gente, porque eram muitas pessoas, o horário era muito avançado. Mas ele teve o cuidado de cumprimentar, fulano de tal, como é que você se chama, e vai falando com um a um, até quando deu. E ele tinha essa característica também na casa espírita onde ele atuava. Por isso que era aquela fila. As pessoas às vezes iam não para receber uma comunicação do filho ou uma ajuda, eles queriam ouvir Francisco Cândido Xavier. Por quê? Porque ele falava com amor. Então eles queriam Chico? Não, eles queriam amor. Se tivesse outro que amava também, eles iam até ele. Tanto que chegaram a dizer, por que tem tanta gente que vem até Chico? Porque tem saudades de Jesus. Porque foi o maior exemplo de amor pelo qual nós todos nos curvamos até hoje. Então, quando há almas que estão sintonizadas com Cristo, dessa forma, a gente as busca. Então, quando ele era velhinho, 90 anos, ainda participava, ele não conseguia nem falar direito, nem fazia muita coisa, as pessoas ainda iam até ele para cumprimentá-lo, tocar, cumprimentar ele com a mão, para ouvir qualquer coisa que ele pudesse falar. Por quê? Era sentimento que ele veiculava. E aí, resultado, os repórteres não conseguiram fazer nenhuma pergunta daquelas de saia justa. Porque viram aquela pessoa, aquela figura tão humilde, tão amorosa, eu falei, como é que eu vou bater numa pessoa dessa com a fala? Ninguém consegue. Né? Então está aí uma das características do manso. Ele passa a ser alguém querido pelas pessoas, mesmo que ele traga ideias contrárias. Chico era espírita numa época muito difícil. Então, ele teve muitas dificuldades por ser espírita, porque naquela época a Igreja Católica ainda tinha uma predominância muito grande e agiu com muita irracionalidade. Então não foi fácil a jornada dele, mas muitos o buscavam, independentemente do espiritismo, buscavam por quê? Porque era de Francisco Cândido Xavier, porque queriam ele, o que ele trazia. Então o manso tem essa característica também de, não importa se eu penso uma coisa ou o outro pensa outra, porque a linguagem comum é a do amor. As ideias da terra todas passarão. Então eu recomendo a todos que puderem, assistam. É muito bonito, a gente até chora com a forma como ele falava. Enfim, ele quer ficar ouvindo, assim, até porque toca o coração. E onde é que está esse poder? Num ato sublime da fala. Só que também tem outro poder no ato da fala, que é o de ferir. O de violentar. E aí esse é muito mais grave, nós conhecemos muito bem. Ele é, por exemplo, largamente utilizado nas telenovelas. Pode observar que hoje eu nem consigo mais assistir porque eu me sinto muito incomodado. Mas a fala dos personagens, os enredos, é tudo trabalhado nas picuinhas, nos conflitos, nos egos feridos e aquele tom de voz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Sabe, aquele veneno não é bom para nós.
Nós não fomos criados para a violência. Nosso Pai não nos criou para isso. Nós fomos criados para a paz. Essa é uma das características centrais do nosso espírito. Só que a paz precisa ser uma construção nossa, né? Nossa. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, a mensagem central é: vamos primeiro começar observando o nosso falar. Quais pensamentos estão por trás dele? Quais emoções? Com que finalidade eu estou dizendo aquilo ou aquilo outro? Ou às vezes o ato do silêncio, que também transporta muita coisa, comunica muito. E aí nós vamos começar a perceber que se eu estou falando com dureza, talvez eu não esteja compreendendo o que Jesus ensinou. Eu preciso me aprofundar um pouco mais. É uma forma da gente mergulhar na nossa alma. Porque como a gente não consegue saber como anda a nossa evolução espiritual mesmo, né? As nossas virtudes, os nossos defeitos, a gente olha por fora. Como é que está? E uma das formas legais de perceber como está é que Jesus também recomendou. Conhece-se a árvore pelos frutos. Como andam os nossos frutos, as nossas criações? Será que elas são positivas? Tem feito bem aos outros e a nós ou não? A forma como vivemos, aquilo que fazemos, as pessoas gostam da forma como eu ajo, como eu falo, são as nossas criações. Não é o como eu sou, a aparência que eu tenho, a exterioridade, não é. Não se conhece a árvore porque ela é grande, ela é bonita, não, é pelo fruto. Você precisa experimentar o fruto para saber, não, essa aqui é uma macieira, aquela ali produz uva, essa aqui produz pêssego. Se você não experimentar, você não vai saber o fruto. Então olhamos também para as nossas criações, sobretudo as criações verbais. Aí para encerrar, somente uma pequena fala de Emmanuel que fala sobre esse tópico. Sobre a nossa capacidade de criar pelo ato da fala. Está na revista Reformador, de dezembro de 1967. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, não se confundam aqui, né? Está só querendo dizer que o Criador colocou em nós também o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos. Então, por trás de tudo tem o nosso sentimento. Porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe fez lançamento na criação. Então, olha essa finalização. Toda peça verbal, toda criação nossa, ela vai render luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para quem? Para quem ouviu? Não. Para quem a criou, para quem a produziu, para quem entregou ela para a vida. É nesse coração que vai acontecer o resultado das criações que dali provém. Então lembramos essa orientação de Emmanuel, procuremos mudar as nossas criações verbais, até o ponto em que faremos criações maiores ainda com o sentimento. Mas essa já é bastante humilde, já podemos começar desde já a fazer. Que Jesus abençoe a todos vocês, muita paz e obrigado pela atenção.